Bom dia, Brasil! Positiva. Quarta-feira, 4 de outubro. Aconteceu. O Presta Atenção foi convidado para um programa de televisão que passou um dia atrás aí. E eu vou colocar aqui no canal para poder guardar de lembrança. Se tiver alguém que tiver a fim de assistir como que foi que aconteceu tudo isso, também pode assistir. Positiva. O jornalista Walter Alvarenga entrevistou nós aqui no Presta Atenção, juntamente com o nosso amigo Wellington Teixeira, que foi lá pessoalmente, e eu participei via Skype. Não deu para conversar muita coisa, não deu para contar a história toda, mas não é todo dia que você é convidado para participar de um programa de televisão. Positivo? Pode ser que vai acontecer mais vezes, pode ser que não. Então, eu vou colocar isso aqui no canal para não guardar lembrança. Positiva. Presta Atenção, Brasil. Veja vocês qualquer hora com qualquer novidade. Enquanto isso, você vai ficando com a programação Mundo Afora do canal Poços de Calda. Uma coisa assim. Positiva. Boa tarde. Hoje é dia 30 de setembro de 2017 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora. Os acontecimentos com os cidadãos do mundo. O que está acontecendo? Então a gente vai saber ao longo do programa as informações e a gente vai pontuando aqui para que você vá acompanhando. O Mundo Afora é assim, portas abertas para vários países falando a respeito do brasileiro. Na verdade é o Brasil fora de casa. E eu abro essa edição falando de um fato muito chato, uma fatalidade que aconteceu essa semana na cidade de Monverno e que causou, né, a morte do Júnior Arídio. É um brasileiro que está vendo a foto aí dele. Ele era um motociclista e ele acabou sofrendo um acidente, infelizmente, em Scarsdale. Ele morava em Monverno, tinha 44 anos e os brasileiros agora, nesse momento, começam nesse exato momento, fazendo uma campanha para arrecadar verbas para mandar o corpo do Júnior para o Brasil. É aquela velha história que a gente sempre fala, né? Logicamente a família está aqui, mas a família às vezes não aceita que mandam cinzas, aquele processo de cremação. Muitas famílias não aceitam, o que é o caso da família do Júnior. Então eles estão se mobilizando para arrecadar $10 mil para que o corpo possa ser enviado para o Brasil. E falando de brasileiros, da comunidade, a gente também não pode deixar de falar. O nosso programa ele não é um entreguismo do brasileiro, mas é uma forma também de falar o que não se deve ser feito. E essa semana, infelizmente, na Flórida, todos os jornais noticiaram, isso eu não poderia omitir, 2 brasileiros acabaram sendo presos porque eles estavam clonando cartão de crédito no país. Quer dizer, é complicado porque a gente está vendo a foto dos dois, o mais jovem que você vê é o Clécio Soares e o de barba é o Francisco Alexandre. É uma pena a gente ter que dizer isso, ter que colocar o brasileiro numa condição tão degradante. Eles estão na penitenciária e a gente chama atenção para que o brasileiro tenha cuidado, porque a FBI averigou e eles acabaram sendo presos e mais 4 brasileiros estavam envolvidos nessa fraude. Tem que se dizer, porque eu acho que um episódio como esse, ele acaba comprometendo toda uma comunidade. Mas vamos esperar que tudo possa correr bem. Mas nós estamos ao ar aqui, ao vivo, esse é o programa Mundo Afora. E lembrando que daqui a pouco a gente vai ter contato com ele é um caminhoneiro nos Estados Unidos. E a história desse brasileiro, está vendo, ele já está a posto aí, é o Mivard Filho. Eu vou só dar uma pincelada no que aconteceu. Ele comprou um caminhão nos Estados Unidos, comemorou, logicamente todo mundo comemora, era uma ferramenta de trabalho.
Ele comprou hoje, né, só para você situar no fato, no dia seguinte o caminhão acabou pegando fogo. E vocês vão ver o que aconteceu. De uma tragédia pode acontecer, desencadear um fato humanitário. E é o que aconteceu nessa história. Daqui a pouco a gente conta para vocês. O Mivard está lá atento, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo aqui com a gente. Mas vamos apresentar os nossos convidados. A gente vai mostrar um pouco o foco, a gente fala do presente e tal, mas logicamente a história da imigração tem toda uma trajetória. E o nosso convidado é um empresário muito bem sucedido aqui em Poços de Caldas. Ele morou nos Estados Unidos, ele foi na fase áurea, nos anos 80, quando começou a debandada de Poços Caldenses para os Estados Unidos. E ele foi. Estou me referindo ao Luiz Antônio Cancian, é o empresário que está aqui, daqui a pouco ele vai contar como foi esse período, que não tinha WhatsApp, não tinha assim, essa facilidade da comunicação que a gente tem nos dias de hoje. E o nosso segundo convidado, ele veio ao convite porque ele faz aqui no Brasil um trabalho que complementa toda a campanha do Mivard nos Estados Unidos. Estou me referindo ao Wellington Teixeira. O Wellington está aqui, daqui a pouco ele vai contar como ele se processa. Enfim, gente, é todo esse trabalho falando a respeito do mundo dos imigrantes. Um mundo complexo, mas muito interessante, que uns, logicamente, cada qual tem a sua história. Preparado? Então a gente começa agora com muitas informações, mundo afora para você. Vamos nessa? Nós estamos ao vivo, esse é o programa Mundo Afora, obrigado aí pela sua audiência. Eu queria fazer um agradecimento especial, que é muito importante. Eu lancei o blog walteralvarenga.com com o intuito, logicamente, de trazer a informação dos brasileiros, pontuar os acontecimentos no mundo e realmente assim a gente agradece assim, o carinho dos brasileiros e nós atingimos a marca de 400 mil acessos. Né? O blog não completou 2 meses e já atingiu 400 mil acessos, ou melhor, 401.716. Então, são pessoas de várias partes do mundo, nós estamos conectados com 17 países e eu faço esse agradecimento especial e obrigado, né? Porque as pessoas reconhecem o trabalho, sabem que a gente faz um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, e o blog está aí, você pode acessar walteralvarenga.com, WITH, e você vai ter todas as informações que você não vê normalmente em outros sites, porque é um blog específico, falando de brasileiros, falando do mundo, enfim, você vai estar muito bem informado. Mas vamos complementar aqui o nosso programa, que ela acabou de chegar aqui nos estúdios, é a Juscelie Costa. Juscelie, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Temos aí muitos acontecimentos durante a semana, então eu trouxe aí os vídeos para vocês, tá? Temos aí a Torre Eiffel. Um minutinho. Ju, você já fala comigo, só estão me informando aqui que a questão do Mivard, daqui a pouco você volta a falar, a hora que a Ju estiver pronta, pode falar. Mas enquanto a Ju se prepara, eu vou conversar com os nossos convidados. Ele é um empresário bem-sucedido, morou nos Estados Unidos, vivenciou a história de um imigrante fora do país, né? O Brasil fora de casa. Estou me referindo ao Luiz Antônio Cancian. Luiz Antônio Cancian, obrigado por você ter vindo. Eu sei que você tem uma agenda apertadíssima, mas você atendeu o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os espectadores e boa tarde a todos os amigos dos Estados Unidos, em especial a minha cunhada, o meu cunhado, e ao Sérgio, que é motorista de caminhão lá, ao Paulo, da lotérica. Um abraço carinhoso e fraternal a todos lá. Obrigado pelo convite. Eu sei que tem muitos amigos do Luiz, eles estão lá nos Estados Unidos e atentos, né? Então, vocês podem entrar e participar com a gente. E o nosso segundo convidado
é o Wellington Teixeira. Ele faz um trabalho, um complemento do Brasil ao trabalho que o nosso convidado Mivardi Filho, que está lá nos Estados Unidos, ele sabe, todo um processo, todo um trabalho de ajuda que é importante. Wellington, obrigado por você ter vindo e a gente trazer essa história que é muito importante. Daqui a pouco, você que está acompanhando o programa, você vai ter mais detalhes. Boa tarde, Wellington, tudo bem? Boa tarde, obrigado, Walter, você pela dar essa oportunidade aqui para poder estar divulgando o canal Presta Atenção, agradecer a produção, né, do pessoal do mundo afora, né, agradecer essa oportunidade para a gente poder estar contando, né, a vida do Mivardi, o brasileiro nos Estados Unidos, comemorando aí, né, a compra do seu caminhão, né, e minutos antes dele divulgar esse vídeo no YouTube, para o pessoal ver o caminhão dele pegar fogo. Daqui a pouco a gente fala. Não vamos antecipar o fato, porque a gente vai pontuar para as pessoas entenderem. Mas eu vou falar com a Juscelia Costa. Agora sim, Ju, vamos lá, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos convidados, ao Walter. Sim, temos algumas coisas acontecendo. E você sabia que aquele monumento, a Torre Eiffel, é o movimento mais visitado do mundo. E este mês, ela conseguiu aí um marco de 300 milhões de visitas. Então eu vou mostrar um pouco dela para vocês, como funciona por dentro e alguns cuidados que o pessoal tem para mantê-la assim, sempre bonita e sempre aí recebendo milhares de visitantes, tá? Temos também outra festa muito interessante que está acontecendo na Suíça. Eu mostro esses vídeos para vocês. Estamos ao vivo, então nós queremos também a sua participação. O vídeo está sendo transmitido também pelo Facebook oficial aqui da TV Postos e também pelo Facebook no programa Mundo Afora. Você pode deixar o seu comentário logo abaixo aí deste vídeo, fazendo a sua pergunta, seu comentário. Nossos convidados têm aí histórias especiais para compartilhar junto com vocês. Então venha, faça seu comentário, sua questão, que nós estamos ao vivo. Pois é, Juscelia Costa, aí, e você também pode participar, né, Ju? Quem quiser, nós estamos ao vivo pelo Facebook também, Facebook do programa, pode acessar e entrar em contato com a gente. Agora sim, Wellington, e agora nós vamos lá para os Estados Unidos, nós vamos falar com o Mivardi Filho, ele está lá, pronto. Mivardi, boa tarde. Que local dos Estados Unidos que você está nesse exato momento? Boa tarde, Walter. Boa tarde para todo mundo que acompanha aí o canal do Walter Alvarenga. Eu estou aqui em Fall River, Massachusetts. Recentemente eu mudei para cá, mas antes, quando esse fato aconteceu, eu morava em New Jersey, numa cidadezinha chamada Sayreville, que fica ali perto de South River, mais ou menos a 50 minutos de Newark, onde está concentrada a maior população brasileira naquela região. Agora vamos falar a tua história. O Luiz está aqui, daqui a pouco o Luiz também foi um cidadão do mundo, empresário, está atento aqui, né? E vai participar com a gente. A sua história é uma história interessante. Eu trouxe essa história para o programa porque ela tem um sentido muito forte, que é uma corrente do bem, que é a solidariedade, que é extremamente importante, porque hoje no mundo que falta, né? Está faltando solidariedade, estender a mão, ajudar o próximo, né? As pessoas são muito individualistas. E a tua história é interessante porque você, caminhoneiro, você comprou um caminhão nos Estados Unidos, né? Você comemorou essa compra, né? E o que aconteceu? Você comprou o caminhão, estava todo feliz, trabalhando. Quando você comprou esse caminhão, quando que aconteceu o fato olha, gente, ele comprou o caminhão hoje, comemorou com os amigos e no dia seguinte, como o Wellington estava colocando, o caminhão pegou fogo e foi destruição, né? Na verdade, o caminhão pegou fogo. Eu coloquei um vídeo no ar sobre essa comemoração. Era mais ou menos 10 horas da noite, 11 horas da noite. Nessa mesma madrugada, o caminhão pegou fogo. Quando eu acordei, eram as 9 horas da manhã, mais ou menos. Eu tinha um monte de mensagem no meu telefone falando que o caminhão tinha pegado fogo, o pessoal me perguntando o que aconteceu, sendo que eu mesmo não sabia o que estava acontecendo. A gente está vendo as imagens do caminhão. Esse é o seu caminhão, quer dizer, você tinha comemorado com os amigos a compra, olha a situação que ficou o caminhão, né? No dia seguinte, destruição total, quer dizer,
você comemorando a compra do seu caminhão e de repente não, né? A fatalidade vem e é destruído. Luiz, olha aí, ele comemorando a Luiz. Essa é a comemoração da compra do caminhão. Ele reuniu os amigos, comemorando, feliz. Olha só, então ele tinha conseguido comprar o caminhão e no dia seguinte acontece a fatalidade. Mas agora, Mivardi, o que aconteceu? Por que incendiou? Você tem essa informação? Então, Walter, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque a investigação parece que não deu em nada, porque eles simplesmente pagaram para mim. Me disseram que o caminhão valia 41 mil, pagaram para o banco o resto que faltava e me devolveram 8 mil dólares. Com esses 8 mil dólares eu não conseguia fazer nada, não conseguia financiar outro caminhão. Então, foi aí que veio, para poder vocês entenderem um pouquinho, me dá um minuto que eu vou explicar toda a história que aconteceu, positiva. A gente tem um canal no YouTube chamado Presta Atenção Brasil, que é como se fosse, são três sentidos em duas palavras. Jornalismo, que no caso é o press, tensão é porque o negócio é tenso, Brasil, porque o nosso público é do Brasil. Começou como uma brincadeira, eu sempre colocando o vídeo do meu dia a dia, do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, o pessoal do Brasil, e o canal sempre crescendo, devagar, entrava um, entrava outro, e eu mostrando as minhas dificuldades com esse caminhão, porque esse caminhão eu comprei ele caro, eu comprei ele por 52 mil dólares, sendo que na verdade ele valia no máximo uns 30, mas por eu ter pegado uma oportunidade de um rapaz que estava me passando ele, tipo me ajudando para poder eu pagar aos poucos para ele, eu peguei. Quando eu peguei esse caminhão, eu gastei 32 mil dólares com ele em oficina e mecânico. Mas durante essa etapa, enquanto eu estava com esse caminhão trabalhando, e consertando, e colocando ele no jeito, e amarrando de arame, perto do parafuso dali, e colocando tudo nos vídeos, de repente o caminhão ficou bom, ficou potência, perfeito para trabalhar. E aí quando eu coloquei, eu tive que colocar um nome dele. O nome dele era Mofilho. Eu falei, o nome desse caminhão vai ser Mofilho, porque ele me dá tanto trabalho e tanta dor de cabeça, que é parecendo um filho, adolescente, sabe? Esses adolescentes que começam a fazer coisa errada. E aí eu dei o nome do caminhão de Mofilho. E aí todo mundo, o Brasil inteiro, o pessoal que acompanha, cuidava desse caminhão junto comigo. Nos vídeos, Mivardi, vai lá e conserta isso, conserta aquilo. Eu acho que o seu problema, pelo barulho que eu escutei, parece ser cruzeta, vai lá e vê a cruzeta. Então era um caminhão, ele criou um certo carinho do povo brasileiro. Até o dia que eu fiz aquele vídeo do batizado do caminhão. Fiz uma brincadeira, um batizado do caminhão, quebrei uma garrafa de cerveja no capô dele como se fosse um batizado, né? Na madrugada seguinte, o caminhão pegou fogo e se acabou. E foi aí que nasceu uma coisa incrível, que até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Pessoas do Brasil começaram a me chamar, me ligar e me pedir para poder eu fazer uma campanha, para poder o pessoal do Brasil me ajudar aqui a comprar outro caminhão. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso, porque eu estou nos Estados Unidos. Olha a vergonha que é eu estar nos Estados Unidos pedir ajuda de pessoas simples que estão no Brasil. O pessoal falou, Mivardi, você não está entendendo. Se você falar para mim que você não aceita a minha ajuda, você está falando para mim que você é melhor do que eu. Qual que é a mensagem que você está passando? Aí eu falei, então tá, então vamos fazer então uma campanha. E essa campanha a gente deu o nome de Mofilho Fênix, que é, ou seja, o Mofilho ressurgir das cinzas. Ok. Com esse movimento, o pessoal começou... Oi. Antes que você continue a história, para aí que está interessante, vamos só ver as participações que as pessoas estão mandando aqui. Participações de Célio Costa. Quais são as participações aí? Vamos o pessoal está aqui já. Tá, o Bonner Poços de Caldas, ele diz assim, um abraço, estou acompanhando vocês, tá? Tenho mais gente aqui perguntando, achando muito interessante a história aí também dele, perguntando se ele é caminhoneiro, para ele contar melhor o trabalho dele que ele fazia nos Estados Unidos, tá? Temos também o Paulo deixa eu olhar aqui que tá chegando, subiu. O Paulo Leotério, ele diz, é muito difícil
já chegar nos Estados Unidos já com um trabalho acertado com algum brasileiro? Ele mora aqui no Brasil e acho que ele tem vontade de morar lá fora e ele quer com um trabalho já pronto. Ele disse se existe essa possibilidade, ele quer saber se é muito difícil, tá? Qual é o nome dele? O nome dele é Paulo Leotério. Ô Paulo, é o seguinte, você pode trabalhar nos Estados Unidos, no caso, através de uma empresa, né? Ou, logicamente, algum brasileiro que te contrate de lá, mas aí você vai precisar de um visto de trabalho. Há sim essa possibilidade, mas tudo tem que ser acertado antes. Tem pessoas que chegam no país e se acerta, mas você podendo acertar antes, menos trabalho. Não é não, Luiz? Você que morou lá, você pode explicar aí que não é fácil, sem dúvida, né? Sem dúvida é melhor já ir com trabalho arrumado, né? E depois o Luiz vai contar pra gente como que foi a primeira turma que foi para os Estados Unidos. Mas a gente retomando o caso do Mivard, se eu falar com o Hélito aqui, então ele falou dessa campanha que o Brasil começou a movimentar. Então aqui em Poços de Caldas, você assim, complementando essa campanha, você sentiu também essa mobilização de ajuda, quer dizer, o sentido inverso, geralmente é os Estados Unidos que ajuda aqui e os brasileiros passaram a ajudar o Mivard nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente, Walter. Pelos vídeos que a gente acompanha no canal Presta Atenção, né, aconteceu essa fatalidade dele perder o caminhão. O pessoal aqui se mobilizou, que é os youtubers caminhoneiros, né, que é onde os youtubers caminhoneiros começaram a entrar em contato com o Mivard para poder perguntar para ele como o pessoal daqui poderia estar ajudando ele. Isso aí tem vídeos, né? Caso vocês forem acessar o canal Presta Atenção, vocês vão ver brasileiros pegando espremedor de fruta para fazer uma rifa para juntar dinheiro para poder mandar para ele. Então, assim, a solidariedade do povo brasileiro aqui foi muito grande, abraçou a causa e onde também juntou o grupo aí chamado Meus Irmãos, onde está todo mundo unido, o povo aqui está unido para ajudar lá, né? Pois é, nós estamos aqui no Mundo Afora. Juscelia Costa, tem perguntas? Tem, assim, o pessoal está assistindo, acompanhando, tem uns já se comovendo aqui com a história. Só que tem uma pergunta interessante, que o Reinaldo Silva diz assim, eu gostaria, ele fala, ele gostaria de parabenizar o programa, tá? E ele falou assim, sabendo que nos Estados Unidos o seguro é obrigatório para veículos, o caminhão não tinha seguro? Mivard, responde essa. Seu caminhão não tinha seguro? Tinha seguro e era bom e era caro. Meu seguro aqui, eu pagava um seguro de $27 mil por ano. E o que aconteceu foi o seguinte, o próprio rapaz me ajudou a financiar o caminhão, que estava me dando a oportunidade de comprar o caminhão. Eu comprei o caminhão e ele mesmo foi o meu consignor, que fala, não sei como fala em português, que assinou lá junto. Ele é o avalista, né? Foi uma avalista, exatamente. Ele mesmo entrou como avalista. Só que ele me vendeu o caminhão por 52 mil, mas o banco só financiou 45. Então ele pegou os 45 já dele e eu fiquei com a dívida dos 45 e mais os 7 por fora que eu ia passar para ele. Muito bem. O caminhão, a seguradora só aceitou assegurar o caminhão no valor que estava financiado no banco, que era 45. Então, quando o caminhão pegou fogo e acabou e se foi, o seguro falou para mim que o caminhão não valia 45, que eles só iriam pagar o valor que ele valia, que era 41, que era o valor de mercado. Como eu estava devendo o banco, acho que foi 31 mil, o seguro pagou o banco, o que eu estava devendo, e me sobrou $8 mil. O que me sobrou desse caminhão foi $8 mil. Como nesse momento eu já estava devendo oficina, mecânico, minha dívida já chegava a 50 e poucos mil dólares desse caminhão, esse movimento de você ter que pegar o dinheiro para poder dar o down payment do seguro, para você poder abrir seguro, abrir emplacamento, começar a trabalhar, automaticamente o caminhão começa a quebrar, e no dia que eu consegui colocar ele inteiro para começar a trabalhar e pagar as dívidas e ganhar dinheiro, foi que ele pegou fogo e eu fiquei praticamente sem nada. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, nós estamos conversando com o Mivard, a história dele, comprou o caminhão, incendiou no dia seguinte, e depois, né, desse episódio, aconteceu essa campanha. Eu queria mandar um abraço a todo o pessoal lá, o Cleiton Silva, lá do Barbershop do Salão, que está acompanhando,
E um abraço para a Valquíria, para a Kelly, para o Christopher, o próprio Cleiton Silva. E lembrando que o Cleiton vai agora para Nova York, né? E vai dar um curso lá para os brasileiros, muito importante, de barbershop. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É um curso muito importante. Então, um abraço aí, Cleiton, e toda a sua equipe aí. O Cleiton, que é o mestre aí, realmente entende tudo como barbershop. Pois é, nós estamos ao vivo. Pois não, Juscelie? Tem mais uma pergunta sobre o caminhão. O pessoal está interessado, acho que eles querem entender direito a história. Tem o Ronaldo, falou assim, foi investigado o incêndio? Como ele divulgou o caminhão na internet? Há risco de ter sido um incêndio clandestino? Ivardi, vamos responder aí, vamos saber a dúvida do telespectador. Você acha que foi uma coisa premeditada? Foi, enfim, qual a avaliação que teve? Olha, a minha esperança, pode falar a verdade, era deles ter realmente investigado e descoberto alguma coisa, mas os bombeiros lá que tiveram no dia do incêndio, essa imagem que você tem rolando aí do caminhão pegando fogo, eu tirei ela do próprio Facebook do Corpo de Bombeiro da cidade. Eu tirei essa imagem de lá para colocar no meu canal do YouTube. Mas eles disseram que, pelo que eles puderam constatar, foi um incêndio causado, começou nos fusíveis, na caixa de fusíveis do lado da cabina ali do motorista, no pé, os fusíveis ficam ali, e que não foi uma coisa maldosa, não foi ninguém que jogou fogo, mas queria ter uma investigação. Só que essa investigação ninguém nunca falou nada, o seguro já mandou o dinheiro, acho que 2 meses depois, e ficou por isso mesmo. Pelo que eu sei, esse caminhão está parado ainda lá no sul de New Jersey, em algum lugar ali perto de... eu não esqueci o nome da cidade. Anyway, está lá parado até hoje, ninguém toca nele e não sei o que vai acontecer. Mas, Ivardi, você é de onde no Brasil? Eu sou de uma cidadezinha, Minas Gerais, chamada Itambacuri, positiva. Olha, então da cidade para o mundo, né? Então a gente sabendo a tua história, você vai acompanhar aqui uma história, porque aqui é um programa de imigrantes, imigração, quem foi, quem voltou, quem está aqui. Eu vou conversar aqui no estúdio, depois a gente volta a falar com o Ivardi, que é o nosso convidado, né? Na verdade, é o Luiz Antônio Cancian, que é o empresário. Luiz Antônio, a gente está falando do momento agora, o que está acontecendo, mas a gente retomando um pouco essa trajetória, voltando para o princípio da ida dos brasileiros, pelo menos aqui da região do sul de Minas, para os Estados Unidos, foi a época que você foi, os anos 80. Como que eram os Estados Unidos nos anos 80? Por exemplo, quando você chegou lá, logicamente não tinha essa facilidade de informação, mas você chegou, o que te motivou a deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos? Bom, Walter, na época o que me motivou é que no meio dos anos 80, o Brasil estava numa crise econômica forte aqui. Era ruim de emprego e eu achei por melhor eu ir para os Estados Unidos, porque eu já tinha um irmão lá e vários amigos, e eu fui entre 84, final de 83, começo de 84. E na época lá, a grande dificuldade que a gente tinha é que não existia WhatsApp, nem internet, era só telefone. Era relativamente caro. Se eu não me engano, na época era coisa de $1 o minuto para falar, eu não recordo bem. Né? Então você falava 60 minutos, você pagava um valor assim. E para falar daqui do Brasil para lá, era mais caro ainda, né? Então você não tinha essa fluidez de comunicação igual tem agora aqui. Eu tenho vários amigos no WhatsApp que provavelmente devem estar acompanhando a gente com uma facilidade tremenda, vendo a TV, assistindo nós lá, né? Então eram outros tempos, não que sejam mais difíceis ou mais fáceis, mas eram outros tempos, né? E a questão de imigração? A gente sabe que hoje os Estados Unidos tem um Donald Trump que realmente algumas pessoas o temem, outras pessoas, enfim, acham que ele está certo, tem brasileiros que concordam com a atitude dele, enfim. Na sua época não tinha um Donald Trump. Mas como que era a questão de imigração? Eu sei que muita gente depois começou a ir pela fronteira e era uma imigração mais acirrada, era mais tranquila. Por exemplo, quando você chegou, você foi para que cidade dos Estados Unidos? Quando eu cheguei lá, eu fui para
Eu morava em Queens, trabalhava em Manhattan, depois eu fui para Long Island, voltei para Portchester e fiquei em Portchester até na minha volta no início dos anos 90. Né? Na época não tinha o Trump, mas tinha outros desafios. Tinha os Bush, né? Pai e o filho, se eu não me engano, eu não sei se é desse período. Acho que era e toda vez que tem um republicano nos Estados Unidos, se eu não me engano na história, tem guerra no mundo. Né? Habitualmente tem guerra no mundo. Né? É complicado. Pois é, nós estamos falando com o Luiz. Luiz é empresário, morou nos Estados Unidos. Nós estamos lá nos Estados Unidos com o Mivardes. Mivardes tem uma história assim incrível, né? E estamos aqui no estúdio também com o Wellington. Agora, Mivardes, por exemplo, você está há quanto tempo aí nos Estados Unidos e o que te motivou a deixar o Brasil? Olha, na verdade eu cheguei aqui em 99, então quando eu estava no Brasil, eu até andei trabalhando de caminhão no Brasil, eu tinha 20 e poucos, 21, 22, mas nunca cheguei a pagar contas de pai de família, pagar a luz, pagar a internet, pagar água, pagar aluguel, eu nunca cheguei a fazer isso, então eu vim muito novo para cá. Quando eu cheguei aqui, como meu pai era caminhoneiro no Brasil, eu já cheguei aqui com a cabeça pensando de mexer com caminhão. E na época que eu cheguei, ainda conseguia tirar carteira de caminhão. Então eu trabalhei em cima disso. Eu acho que 6 meses depois que eu estava aqui, eu já tinha conseguido tirar minha carteira de caminhão no estado de New Jersey, que hoje é um dos mais difíceis que tem. E na época eu tinha só um visto de turista, naquela época era bem fácil. E o social, tá, o bendito do Social Security, que é como se fosse o CPF no Brasil, que é uma coisa hoje impossível de tirar, naquela época era assim, os brasileiros em peso lá para Mississippi, porque lá tinha, eu não sei o que acontecia lá, que o pessoal dava o social. E foi o que eu fiz também. Eu fui lá e consegui um social, e com isso eu consegui tirar a carteira de caminhão, eu e mais centenas de outros brasileiros. E depois disso é só renovar. A cada 4 anos que passa, você vai renovando. Mas eu vinha me legalizar mesmo, foi a partir de 2011 aqui nos Estados Unidos. Antes disso, eu era simplesmente um turista que resolveu ficar. Ok. Bom, olha, eu vou pedir para o Mivardes ficar aí alguns instantes. Nós vamos chamar o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando com o Luiz, com o Wellington. A Ju também tem vídeo. Espera aí que tem muitas informações, a gente volta daqui a pouco. Restaurante do Alemão, um lugar agradável, aliado à natureza, servindo qualidade, sempre aos finais de semana e feriados. Tilápia, traíra, leitoa, pururuca e porções. Conheça nosso cardápio e saiba por que há 15 anos o Restaurante do Alemão é referência em Poços e região. Temos playground, passeio a cavalo e pescaria. Na hora de fazer o seu evento, não se esqueça, o lugar certo é o Restaurante do Alemão. Traga sua família ou ligue e faça sua reserva. 35 9977 7573. Fale com a Luana. Restaurante do Alemão, Rodovia Poços, Palmeiral. Destaque Móveis Planejados. Aqui sua casa ganha beleza e funcionalidade. A melhor qualidade em móveis planejados com ótimos preços e menor prazo de entrega. Faça seu orçamento pelo telefone 35 99822 5877. Destaque Móveis Planejados Poços de Caldas. Pois é, nós estamos ao vivo. Esse é o programa Mundo Afora. Um abraço aí, obrigado aí por você que está acompanhando o Mundo Afora. Nós estamos com o Mivardes lá nos Estados Unidos. Nos estúdios nós estamos com o Luiz Antônio Cancian, empresário, morou nos Estados Unidos. Daqui a pouco ele vai mostrar um documento. É o documento que todo brasileiro sonha. Quando está no país, é ter esse documento. O Luiz vai mostrar, que ele trouxe para mostrar para a gente. E também com o Hélio Teixeira, que está fazendo esse trabalho conjunto lá, com o Mivardes Filho, que está lá nos Estados Unidos. Mas antes, Juscelia Costa, tem vídeo? Vamos mostrar o vídeo aí. Vamos lá, Walter. Na Suíça, um espetáculo de gigantes, tá? Um espetáculo super interessante com uns bonecos gigantes que está acontecendo essa semana, tá? São fantoches.
em Genebra. Olha o tamanho desse fantoche, gente. E é um trabalho de artistas, tá? Que trabalham em sincronia perfeitamente, não pode ser um pouquinho mais que o outro, para dar vida a esses bonecos, tá? É uma companhia de teatro francesa que gosta de contar histórias usando bonecos gigantes. O espetáculo espera ser visto por 1 milhão de pessoas, tá? E vai até o próximo domingo. Então é mais que uma semana de espetáculo, onde esses artistas, eles se vestem com essas roupas para que eles se mostrem como se eles fossem mini pessoas perto desses gigantes aí, que são esses fantoches. Mas fantástico a ideia, né? Fantástico. Eu acho assim muito bacana, porque é uma coisa diferente, né? E o movimento dos artistas, olha, caminhando, olha, isso é muito bacana. Olha, né? Muito interessante. Muito bonito. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, mas eu vou voltar lá com Mivard. Mivard, eu queria assim te agradecer muito a tua participação aqui no programa, mas o Wellington falou a respeito do documento. O que é, Wellington, que você falou? Então, perguntar para o Mivard a respeito da legalização. Né, Mivard, o pessoal aqui brasileiro, né, pergunta como que é a vida aí, as dificuldades, porque a mesma dificuldade que nós temos aí, tem também aí, né? Qual que é hoje a tua principal dificuldade aí hoje? A minha principal dificuldade aqui hoje, eu acho que está concentrado em pagar as contas, sabe? Isso é uma coisa muito interessante também que você está falando, porque é a mesma coisa, só muda de real para dólar. Aqui a gente também passa dificuldade também em questão de ter que trabalhar para pagar as contas. E quando você acostuma com a vida americana, quando você quer desfrutar dos prazeres americanos, que é ter um ar-condicionado ligado 24 horas dentro de casa, pegar um cineminha final de semana, alguma coisa assim, custa dinheiro. Então, o que você ganha, você acaba gastando. Então, a única coisa que fica é o que meu pai sempre me falou, que nos Estados Unidos, você não junta dinheiro pelo quanto que você ganha, mas sim pelo que você deixa de gastar. E se você deixa de gastar, você também deixa de viver. Você fica só dentro de casa, juntando dinheiro para poder um dia poder ir no Brasil. Que não é o meu caso. Eu estou aqui para viver e eu tenho conta normal, igual todo brasileiro tem. E é difícil também. Ok. Mivard, eu vou te interromper porque tem perguntas. Tem participações aqui, gente. Vamos lá. O Mivard, vamos lá. Ele tem um canal do YouTube, pelo jeito ele é bem famoso, que tem muita gente falando aqui que assiste ele. E agora eu estou entendendo aqui que é pelo canal dele, porque o pessoal fica mandando um monte de recado. A positiva. Parece que é tipo um logo que ele tem, né? Isso. Então, agora que eu tô conseguindo aqui entender o que é esse A positiva, tá? O Arnaldo Júnior disse, abraço Mivard, não perco um vídeo, um grande abraço pra você, tá? O Bonner também diz que assiste o canal dele, tá bom? E ele me manda também um abraço pro pessoal de Stanford, em Connecticut, tá? Que está lá. O Robson Williams só escreve A positiva, como várias outras pessoas aqui que curte o canal. O Diego diz assim, cadê Mivardo? Presta atenção, A positiva, diz assim. Okay. Tem vários. O Samuel Gomes diz, sou fã do Mivardo, vejo sempre os seus vídeos, presta atenção, e diz também A positiva. O Ronaldo D'Ambrosio, um grande abraço a todos, especial a Luiz Carcian, que está aqui no nosso programa, tá né? A Stephanie diz assim, um grande abraço ao meu tio Luiz Antônio, tá? E a sogra dele, Sinésia, também manda um grande abraço a ele, tá? Ok. Olha, Mivard, eu vou te agradecer a tua participação, viu? Obrigado aí por você. É uma história que com certeza emocionou as pessoas que estão acompanhando, então agradeço mesmo e convidar você a volta em outros programas, porque com certeza vai ter desdobramentos e a gente vai acompanhar isso. Então queria te agradecer, obrigado, viu? Foi todo meu, Walter. Então tenha um ótimo final de semana e cuidado aí com o próximo caminhão, hein? Vigiar bem para não acontecer mais esses incidentes. Um abraço, viu?
Pois é, nós falamos ao vivo aqui com o Mivard, mas, Luiz, eu queria falar com o Luiz Cancielo. Luiz, é o seguinte, muitos bairros, principalmente aqui em Poços de Caldas, lá também na cidade de Bandeira do Sul, tem até um bairro feito logicamente construído pelos brasileiros que moraram fora, e é conhecido lá em Bandeira como bairro americano. Eu fui levado até lá, e realmente a construção das casas, elas lembram alguma coisa dos Estados Unidos. Em Poços de Caldas, vários bairros cresceram, né, pelos os brasileiros que apostaram, que investiram. Enfim, o brasileiro tem uma importância vital, o imigrante, do crescimento da cidade, da economia, porque, na verdade, o Ministério das Relações Exteriores, em 2006 eles fizeram toda uma estatística, o índice de brasileiros fora do Brasil, o que eles mandam para o país seria 3 multinacionais girando. Agora vocês imaginam o que entra de dinheiro no Brasil enviado pelos imigrantes. Então, Luiz, os imigrantes têm uma importância vital nesse processo de crescimento da cidade, crescimento demográfico, econômico, enfim. São pessoas que contribuem com o país, não é verdade? Sim, sem sombra de dúvida, Walter. E a história de Poços está bem atrelada a essa imigração que os poços-caldenses fez para lá. Tendo em vista que meados dos anos 80, nós tínhamos algo próximo entre 7 e 8 mil poços-caldenses. Isso é um número expressivo e muito grande, porque você pega a prefeitura, a maior empregadora do sul de Minas, tem 6.500 funcionários. E são 7 mil, 8 mil pessoas fora daqui, não usando da infraestrutura de saúde geral que o município pode dar e pondo o dinheiro dentro da economia. Isso para o município acaba sendo fantástico, né? Então, realmente, os imigrantes que migraram para os Estados Unidos, eles tiveram uma importância grande para o desenvolvimento de Poços, correto? E foi pouco cultuado isso, exceto o Marcos Tona, uma vez que teve como prefeito de uma cidade... É o Ernest Davis, da cidade de Monverno. Da cidade de Monverno. Raramente a gente foi, nós imigrantes fomos citados nisso. Mas é um volume grande, volto a repetir. Maior empregador do sul de Minas é a prefeitura de Poços de Caldas. E nos períodos de 80, os imigrantes que estavam nos Estados Unidos, poços-caldenses, era muito maior. E hoje, atualmente, há algo em torno de 3.000, 3.500 poços-caldenses lá. Isso é um número expressivo. Exatamente. Só para pontuar, você que está acompanhando, o que o Luiz referiu ao prefeito foi em 2005, 2006, que o prefeito Ernest Davis ele veio para Poços de Caldas, e a convite do então prefeito Sebastião Navarro, que Deus o tenha, que a gente perdeu a semana passada, enfim. Ele veio a convite do Navarro, ele esteve o Ernest Davis. O Ernest Davis é prefeito da cidade de Monverno, onde se concentra um grande número de Poços caldenses. E quando ele esteve aqui, foi assinado o acordo Cidades Coirmãs, Monverno e cidade de Poços de Caldas. Então foi, logicamente, um pacto de fidelidade e respeito aos imigrantes brasileiros. Então foi um momento muito importante para a questão da imigração, como continua sendo, porque hoje em Monverno os brasileiros são muito respeitados e a polícia tem um carinho especial, que foi uma recomendação do Ernest Davis, dizendo, quando for Poços caldense, trate de uma forma especial, porque são pessoas que trabalham, e eu estive na cidade deles, e são pessoas que realmente estão no país para somar com os Estados Unidos. Pois não, Ju? Gente, olha, tem muitos recados aqui, Walter. O Mivard, com certeza, ele vai ter que estar de volta em nosso programa, porque mesmo assim saiu muitas perguntas, ele já foi embora e já tem ainda muitas perguntas chegando nele, tá? Falando que acompanha o trabalho dele da América, que vê o canal dele escrevendo na Positiva, e muita gente também quer que ele conte aí um pouco do trabalho dele no YouTube. Então a gente já pode até deixar esse convite para ele, tá? Em uma próxima ocasião, voltar e falar desse trabalho tão popular que o pessoal gosta muito, desse canal tão familiar que o pessoal curte. Beleza. Mas o Wellington, então,
Você que está aqui, por exemplo, fazendo esse complemento do trabalho do Mivard, quer dizer, esse assédio, não seria o termo assédio, mas esse acesso das pessoas é intenso, então um carinho, tanto é que fizeram uma campanha para ajudá-lo na questão do caminhão, né? Exatamente, Walter. Essa campanha abrangeu bastante brasileiros, né? Bastante brasileiros se emocionaram com isso. Ele recebe até hoje, para você ter uma ideia, ajuda. Só que o interessante do Mivard, o que acontece? Mesmo diante das dificuldades dele, ele não está pensando em si. Para você ter uma ideia, ele está pensando mais à frente. Como assim? O pessoal está ajudando ele lá, ele pegar essa ajuda do pessoal e está retribuindo para alguém, fazer um bem para alguém. Então, assim, ele não está pensando só em si, diante da dificuldade dele, ele está pensando no próximo, que eu acho isso muito bacana, na questão do canal dele. O canal dele transmite isso, que é o pessoal quiser acessar, chama Presta Atenção Brasil, onde ele conta a trajetória dele, onde ele conta o dia a dia dele lá nos Estados Unidos, né? Então, se vocês quiserem estar acessando, se vocês quiserem estar assistindo, é só clicar lá, Presta Atenção Brasil, que lá está todo o acontecimento, desde quando o caminhão pegou fogo até a compra desse novo caminhão, onde ele mostra o vídeo do brasileiro mandando para ele lá, ele mostra. Isso é assim, muito interessante. O pessoal aí está empenhado em estar ajudando. E que eu falei, ele tem um coração muito grande, que ele está recebendo para ajudar o próximo. Isso é onde que o canal dele está sendo muito divulgado, a questão dessa parte, que ele não está pensando só em si. Ok. Ô Luiz, agora, por exemplo, voltando à questão, quando você chegou nos Estados Unidos, você foi trabalhar com o que nos Estados Unidos? Qual foi primeiro trabalho, os desafios, como é que é? Quando a gente chega num país, como é que foi a tua chegada nos Estados Unidos? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o primeiro trabalho meu foi no restaurante de um brasileiro, chamava Alô, Alô, acho que é Ricardo Amaral. Ele tinha um restaurante em Manhattan lá, muito frequentado pelo Pelé, Diana Ross. O Ricardo Amaral foi um grande empresário no Rio de Janeiro, teve grandes casas no Rio, né? Mas você começou bem, Luiz. Comecei trabalhando lá. Depois do restaurante lá, em cargos que imigrantes trabalham, né? Depois de lá eu fui para, se eu não me engano, Long Island, trabalhei num restaurante, fui para Port Chester, trabalhei num posto, que é conhecido lá, era um posto da Texaco, Sabino, que era casado com uma brasileira, ele era um espanhol, era dono, eu fui frentista lá há muitos anos. Depois fui para um restaurante trabalhei na construção civil e depois fui para um restaurante chamava Demas Restaurant em Greenwich, coladinho ali com Port Chester, no estado de Connecticut. E depois disso eu vim embora para o Brasil. É aquela história, né? O imigrante tem uma trajetória. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando com o Luiz. A Ju tem mais um vídeo. Esse é o programa Mundo Afora e você é sempre o nosso convidado. Até já. Kia Areia, agora é Kia Areia do Paulão, com a mesma qualidade e agilidade do depósito do Paulão, que há mais de 10 anos atende Poços de Caldas e região. Telhas e tijolos de todos os tipos, areia, cimento, ferragens, esquadrias em geral, blocos cerâmicos, blocos de concreto, elemento vazado, manilhas e telhões. E agora, toda segunda-feira no Kia Areia ou Depósito do Paulão, tem promoção de cimento. Todas as segundas, preços arrasadores em cimento. Kia Areia e Depósito do Paulão cobre qualquer orçamento e garante a melhor negociação com a melhor forma de pagamento. Aceitamos todos os cartões e Construcard. Kia Areia, Avenida Monsenhor Alderige 320 Country Club. Depósito do Paulão, Rua Coronel Virgílio Silva, 1353. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. A Unipenas está com as inscrições abertas para o vestibular 2018.
Prova tradicional dia 1º de outubro. Mais informações 0800 283 6060 ou acesse inscrição.unifenas.br. Estude uma universidade completa, com graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa. Unifenas, ensino que te move. O restaurante do Alemão já está preparado para o feriado do Dia das Crianças. Venha com seu filho para passar o dia 12 de outubro na Fazenda. Aqui seu filho se diverte com várias atrações que preparamos para eles. Café da manhã especial, iremos tirar leite da vaca, parquinho, passeio pela colônia, visita à igrejinha e à escola. Um delicioso almoço. E a grande novidade que é o nosso passeio de barco. Depois, andar a cavalo, pescaria e para finalizar o dia, um delicioso café da tarde com tudo da roça. Ligue agora no 999777573. Fale com a Luana e reserve já esse maravilhoso passeio com seus filhos. Restaurante do Alemão, Rodovia Poços Palmeiral. Pois é, nós estamos ao vivo. Esse é o programa Mundo Afora. Obrigado aí pela sua audiência. Eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Marta, a Irene, um time de mulheres muito especial que veste o apresentador e há 40 anos veste Poços de Caldas. Nos principais eventos que acontecem aqui, a marca do Toque de Classe, que fica na rua Capivari, número 87, o centro aqui de Poços de Caldas. O telefone de lá, o código de área é 35 3721 1027. Um abraço a todas as meninas lá do Toque de Classe com muito carinho. Um abraço a vocês. Pois é, nós estamos ao vivo. Juscelie, os vídeos, tem alguma participação? Vamos mostrar para vocês mais profundamente, com detalhe, a Torre Eiffel, porque este mês ela tem uma marca de 300 milhões de visitantes, tá? Ele é o monumento mais visitado do mundo, tá? Ela recebe mais visitas pagantes do que qualquer outro monumento, né, do mundo. E nesse mês ela faz essa marca impressionante, gente, 300 milhões de visitas é muita coisa, tá? Então cerca de 300 funcionários trabalham aí para que a Dama de Ferro de Paris continue sendo aí uma boa anfitriã. Aí vocês podem ver, gente, que tem funcionário que monitora tudo o que acontece, porque segurança em um lugar como esse é fundamental. Olha só, os maquinários, tá? Então a gente mostra um pouquinho da sala das máquinas e também do subsolo, até mesmo aí em cima onde acontecem as luzes, né? Porque a noite ela é muito iluminada, tá? A Torre Eiffel é uma torre de 7.300 toneladas de ferro. E há 128 anos ela é o ícone da capital francesa, tá? Para chegar ao topo, as pessoas precisam de elevadores, né? Olha que linda que ela é à noite. E esses elevadores são testados diariamente, antes do pessoal entrar, eles sobem e descem várias vezes, vazios, para que aconteça sempre o melhor procedimento. Segurança é fundamental. A cada 7 anos eles trocam os cabos, tá? Completamente, e também a cada 7 anos ela é pintada, porque ela está sempre bonita. E uma coisa muito marcante da torre, que diariamente ela tem muitos pedidos de casamento. Geralmente acontece na parte da noite. E um funcionário de 10 anos, ele disse que já viu de várias formas esse pedido acontecer. Só que ele nunca esqueceu que na hora que o noivo foi tirar a aliança do bolso, o anel, ele tinha perdido o anel. Aí a noiva começou a chorar na frente de todos e foi muito triste e juntou todo mundo para procurar e esse anel nunca foi encontrado. Mas o importante é que o amor permanece, né? É isso aí. Vai-se o anel, mas a questão do coração fica. Só uma dica para quem for a Paris, você viu a torre, ela começa a brilhar, a piscar, isso acontece exatamente à meia-noite. Então é muito comum, por exemplo, a gente estava lá em Paris. Então o pessoal falou, meia-noite é o ápice da torre, quando ela começa a brilhar, é muito bonito. Então tem pessoas que ficam lá, chega 4 horas da tarde, ficam esperando a meia-noite, que é o horário crucial em que a Torre Eiffel ela emite brilhos. É um momento assim muito bonito, e que acontece exatamente todos os dias
à meia-noite, como a gente viu aí. A dica é boa, hein, Walter? Nas Porque o pessoal imagens. às vezes chega antes e tem que esperar, ou às vezes chega tipo umas 9 horas e fica frustrado. Mas cadê aquele brilho? Porque não sabe que é a meia-noite. Então, gente, chega mais tarde. A dica é muito boa, viu? Meia-noite que começa os brilhos. Antes, não, ela vai estar iluminada, mas os grandes efeitos é a partir da meia-noite. Mas tem gente que vai lá, sobe, tem restaurante, vai jantar, né? Aí é para todos os bolsos e gostos, né? Mas vale a pena porque é um momento assim único que a gente tem para sempre. Esse é o programa Mundo Afora, a gente conversando aqui com o Luiz, conversando aqui com o Wellington e você que participa aqui no programa, e é extremamente importante. Eu gostaria de falar a respeito desse brasileiro, que a gente até abriu o programa falando dele, que é o Júnior Áridio. Ele faleceu lá nos Estados Unidos, e nesse exato momento o pessoal está fazendo uma coleta para ajudá-lo. Então eles pediram, por exemplo, o pessoal que está aí na cidade de Mount Vernon, pode ir até a Padaminas. A Padaminas é muito conhecida. Luiz, você já tomou um cafezinho na Padaminas? Você foi para aqueles lados ou não? Não, eu nunca tive lá, mas eu conheço. A Padaminas Não, tive uma vez lá, que eu fui numa missa, né? Lá até acho que tem uma igreja católica. Isso, do lado ali. Do lado, eu fui uma vez em então, 87, 86, não recordo. E a missa em Mount Vernon acontece todos os domingos às 10 da manhã, da Igreja Nossa Senhora da Vitória, está lotada de brasileiros. Depois eles saem no saguão e tem um famoso café brasileiro, que acontece por volta das 11h30, meio-dia. Mas enfim, o pessoal que quiser ajudar, que eles estão numa arrecadação para o traslado do corpo, né, do Júnior, então a pessoa pode ir na Padaminas, conversar com o Pedro Coelho, deixar a contribuição. O Pedro é um líder de comunidade, é uma pessoa muito responsável, então eles precisam levantar $10 mil para mandar o corpo dele para o Brasil, que a família pediu. Então quem tiver em Mount Vernon, próximo, quiser colaborar, então na Padaminas e ajudar nessa campanha, porque só o brasileiro que faz, porque o Ministério das Relações Exteriores não tem nenhum tipo de verba para ajudar os brasileiros. E o curioso, até o Luiz estava falando, a gente falou do montante que entra no Brasil, quer dizer, o pessoal que está lá fora manda dinheiro, paga impostos, mas eles não têm nenhum tipo de benefício do país. Era uma hora dessa que, logicamente, o Ministério poderia disponibilizar de uma verba mínima, né, para ajudar no traslado do corpo, mas isso não acontece. É brasileiro que tem que enfiar a mão no bolso e tentar ajudar, porque senão vai ficar no meio do caminho, viu, Luiz? É complicado uma situação dessa. Vergonhosa. Pois é, nós estamos ao vivo de novo. Nós estamos aqui na TV Pós e você acompanhando o programa, vendo todos os acontecimentos. Mas, Luiz, você vê assim, os brasileiros hoje, né, toda essa preocupação com o Donald Trump. Algumas famílias até acabaram desistindo, estão voltando para o Brasil, porque o cerco começa realmente a ficar acirrado, principalmente na Flórida. Na Flórida, o que está acontecendo? Eles estão fazendo muitas batidas em ônibus, em trens, né? Quer dizer, na Flórida tem um trenzinho especial lá. Às vezes o cara está como turista, mas a imigração está chegando e está realmente fazendo aquele pente fino. Então é um momento muito difícil para o brasileiro nos Estados Unidos. Pois é, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. E eu queria até... Luiz, eu queria que você mostrasse. Ele trouxe aqui a carteira dele. Vamos pegar, mostrar rapidinho. Aqui, ó. Essa é a carteira. Esse aqui é um Social Security, né? Não é uma Drive License. É uma Drive License. É uma Drive License? Drive License. É, porque ela mudou, então. Era um modelo mais antigo. Então, essa é a sua... Então, com ela você rodou todos os Estados Unidos, podia dirigir. Essa carteira é de quando? De 1000... Eu estou tentando ler aqui, mas enfim, tudo bem. Essa, e Luiz, você estava novinho aqui, né? Você foi com quantos anos para lá, Luiz? 20 e poucos anos, eu não me recordo. Chegou nos Estados Unidos. Pois é, gente, a gente está na reta final. E mostrar também a camiseta aqui do Wellington, que é da... O Wellington, mostra aí a camiseta.
Presta Atenção Brasil. Essa aqui não é a camiseta oficial do canal Presta Atenção, tá? Essa aqui eu fiz uma homenagem ao canal do Mivard, né? Mas a camiseta oficial... Só baixa a mão porque você está... Isso. A camiseta oficial, né, dele está disponível para quem quiser estar adquirindo tanto a camiseta quanto o chaveiro para poder estar ajudando o canal e estar ajudando as pessoas, né? Ok. Pois é, a gente não tem mais tempo. Luiz, obrigado aí pela tua participação, viu? Você trouxe a sua história e com certeza você pode voltar. Só mandar um abraço para minha sogra, minha sobrinha Stephanie, minha esposa Mara, meu sogro Chico, pessoal lá nos Estados Unidos, galera aí, um abração fraternal para vocês. O Luiz, que é o empresário lá da Marmoraria Suminas, né? Esteve nos Estados Unidos e que hoje é um empresário, mas vivenciou toda a história do imigrante fora do país. Luiz, obrigado, viu, pela tua... Obrigado a você. Está aqui. Wellington, obrigado pela tua participação, tá? E você trouxe a história, junto com a gente, trouxe a história do Mivard, com certeza muito interessante, é uma lição humanitária. Obrigado, viu? Não, obrigado a você, obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo. Juscelio Costa, então na próxima semana nós temos vídeos, mais vídeos. É isso aí, gente, eu quero agradecer a todos aí que participaram com a gente, tá? Com certeza o Mivard vai voltar aí, obrigado a todos os fãs dele que curtiram e que bombaram aqui o nosso vídeo de hoje. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana e sábado que vem a gente está de volta com mais programa ao vivo. Até lá, um grande beijo. Pois é, eu me despeço agradecendo a equipe está aqui, né, atenta, a nossa equipe do Mundo Afora, que é o Silvano, o Lalo, o Adriano Aranda e o Vitor Imese, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, a gente sempre mostrando o Brasil fora de casa. Amanhã tem reprise e a gente volta na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.